Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Memórias de uma Filha, de Virginia Woolf. 3 décadas após perder o pai, Virginia retorna para escrever o seu amor mais intenso, um amor que uma filha pode trazer por seu pai. Vamos lá, boa leitura. Memórias de uma Filha. Leslie Stephen, O Filósofo em Casa. De Virginia Woolf. Tradução: Tomás Tadeu. Na fase em que os filhos estavam crescendo, os grandes dias da vida de meu pai tinham acabado. Suas façanhas nos rios e nas montanhas tinham se passado antes de eles nascerem. Relíquias delas podiam ser encontradas espalhadas pela sala. A taça de prata em cima da lareira do escritório. Os enferrujados bordões de alpinista inclinados no canto contra a estante de livros. E ele falaria, até o fim de seus dias, dos grandes alpinistas e exploradores com uma mistura peculiar de admiração e inveja. Mas seus próprios dias de ação tinham acabado. E meu pai tinha de se contentar em perambular pelos vales da Suíça ou dar uma pequena caminhada pelas chanecas da Cornualha. O fato de que perambular pelos vales da Suíça e dar pequenas caminhadas significava mais em seus lábios do que nos de outras pessoas está se tornando mais óbvio agora que alguns de seus amigos começam a dar suas próprias versões dessas aventuras. Ele saía após o café da manhã, sozinho ou com algum acompanhante. Voltava um pouco antes do jantar. Se a caminhada tivesse sido bem sucedida, ele pegava o seu grande mapa e comemorava o feito, assinalando um novo atalho com tinta vermelha. E era inteiramente capaz, ao que parece, de caminhar a passos largos o dia todo pelas charnecas, sem falar mais do que 1 ou 2 palavras com seu acompanhante. Por essa época, além disso, ele tinha terminado de escrever a história do pensamento inglês no século XVIII, que é considerada por alguns como sua obra-prima, e A Ciência da Ética, o livro que lhe interessava mais, e O Parque de Diversão da Europa, no qual pode ser encontrado o texto O Pôr do Sol no Mont Blanc. Em sua própria opinião, a melhor coisa que ele já escrevera. Ele ainda escrevia diária e metodicamente, embora nunca por muito tempo. Em Londres, ele escrevia na sala grande do último andar da casa, com suas 3 grandes janelas. Escrevia quase deitado numa cadeira de balanço que ele jogava para trás e para frente, como um berço, e enquanto escrevia tirava baforadas de um pequeno cachimbo de cerâmica, com os livros espalhados num círculo em torno dele. O som surdo de um livro que caía no chão podia ser ouvido na sala de baixo. E muitas vezes, enquanto subia as escadas para o escritório com o seu passo firme e regular, ele irrompia, não numa canção, pois não era nada musical, mas numa estranha cantoria rítmica, pois versos de todos os tipos, todos pura bobagem, como ele dizia, e as mais sublimes palavras de Milton e Wordsworth não lhe saíam da memória. E o ato de caminhar ou escalar parecia inspirá-lo a recitar qualquer coisa que lhe desse na telha ou que combinasse com o seu estado de humor. Mas era sua habilidade com os dedos que mais divertia os filhos antes que eles pudessem perambular nos seus calcanhares pelas aleias ou ler seus livros. Ele enfiava uma folha de papel entre as lâminas de uma tesoura e dali saltava um elefante, um veado ou um macaco com trombas, chifres ou rabos delicada e precisamente moldados. Ou, pegando um lápis, ele desenhava um animal atrás do outro, uma arte que ele praticava quase inconscientemente enquanto lia. De maneira que as folhas de guarda de seus livros estavam cheias de corujas e burros, como se para ilustrar as exclamações "Ô seu burro!" ou "Asno presunçoso!", que ele costumava rabiscar impacientemente nas margens.
Esses breves comentários, nos quais se pode encontrar o germe das frases mais moderadas de seus ensaios, lembram algumas das características de sua fala. Ele podia ser muito silencioso, como testemunharam seus amigos. Mas suas observações, feitas subitamente num tom de voz baixo, entre as baforadas de seu cachimbo, eram extremamente eficazes. Às vezes com uma só palavra, mas essa única palavra vinha acompanhada de um gesto das mãos. Ele descartava o emaranhado de exageros que sua própria sobriedade parecia provocar. Há 40 milhões de mulheres solteiras apenas em Londres, informou-lhe uma vez Lady Heath. Oh, Anne, exclamou meu pai em tons de escandalizada, mas afetuosa repreensão. Mas Lady Heath, como se gostasse de ser repreendida, exagerava ainda mais na próxima visita. As histórias que ele contava para divertir os filhos sobre as aventuras nos Alpes. Mas acidentes aconteciam apenas, explicava ele, se a pessoa fosse muito tola para desobedecer aos seus guias. Ou sobre aquelas longas caminhadas, após uma das quais, de Cambridge a Londres, num dia de calor, eu bebi, lamento dizer, bem mais do que devia. Eram contadas muito rapidamente, mas com uma curiosa capacidade para deixar a cena marcada na nossa mente. As coisas que ele não dizia estavam sempre presentes no pano de fundo. Assim, além disso, embora raramente contasse anedotas, e sua memória para fatos fosse ruim, quando ele descrevia uma pessoa, e ele tinha conhecido muitas pessoas, tanto famosas quanto obscuras, ele transmitia exatamente o que ele pensava dela, em 2 ou 3 palavras. E o que ele pensava podia ser o oposto do que outras pessoas pensavam. Ele tinha um jeito de desmanchar reputações estabelecidas e desconsiderar valores convencionais que podia ser desconcertante e, às vezes, talvez injurioso. Embora ninguém respeitasse mais do que ele qualquer sentimento que lhe parecesse genuíno. Mas quando, subitamente, abrindo seus olhos azuis e brilhantes e despertando do que parecia ser uma completa abstração, ele dava sua opinião, era difícil desconsiderá-la. Tratava-se de um hábito, especialmente quando a surdez tornou inconsciente de que sua opinião podia ser ouvida, que tinha suas inconveniências. Eu sou o mais facilmente entediado dos homens, escreveu ele, sinceramente como sempre. E quando, como é inevitável numa família grande, alguma visita ameaçava ficar não apenas para o chá, mas também para a ceia, meu pai expressava sua ansiedade primeiro mexendo e remexendo uma certa mecha do cabelo. Depois ele despejava um pouco para si mesmo, um pouco para os poderes celestiais, mas facilmente audível, seu queixume. Por que ele não vai embora? Por que ele não vai embora? Mas tal é o charme da simplicidade, e não dizia ele, também sinceramente, que os chatos são o sal da terra? Que os chatos raramente iam embora, ou se iam, perdoavam-no e tornavam a vir. Talvez se tenha falado demasiadamente de seu silêncio e colocado muita ênfase em sua reserva. Ele tinha paixão pelo pensamento claro, odiava a sentimentalidade e a efusão. Mas isso não significava de maneira alguma que ele fosse frio ou imperturbável, perpetuamente crítico e condenatório. Pelo contrário, era sua capacidade de sentir fortemente e de expressar seu sentimento com vigor que às vezes o tornava uma companhia tão assustadora. Uma senhora, por exemplo, queixou-se do verão chuvoso que estava estragando sua temporada na Cornualha. Mas para o meu pai, embora ele nunca tivesse se considerado um democrata, a chuva significava que o trigo estava sendo empilhado, algum pobre homem estava sendo arruinado, e a energia com a qual ele expressava sua solidariedade, não com a senhora, deixou-a desconcertada. Ele tinha pelos agricultores e pescadores quase o mesmo respeito que tinha por alpinistas e exploradores. Assim, além disso, ele pouco falava de patriotismo, mas durante a guerra da África do Sul, e ele odiava todas as guerras, ele acordava pensando que tinha ouvido os tiros no campo de batalha.
Aliás, nem sua razão, nem seu imperturbável bom senso contribuíam para convencê-lo de que uma criança podia estar atrasada para o jantar, a não ser que tivesse sido ferida ou morta num acidente. E nem toda a sua matemática, juntamente com o extrato bancário, que ele insistia dever ser detalhado ao extremo, conseguia persuadi-lo, na hora de assinar um cheque, de que a família toda não estava mergulhada na ruína, como ele gostava de dizer. As imagens que ele traçava a respeito da idade avançada e de ter-se a falência decretada, de homens de letra arruinados que têm de sustentar famílias grandes em casas pequenas em Wimbledon. Ele era proprietário de uma casinha em Wimbledon. Podiam ter convencido os que se queixam das suas frases contidas de que ele era capaz de exageros quando assim lhe conviesse. Mas a atitude pouco sensata era superficial, como provava a rapidez com que ele se desvanecia. O talão de cheques era fechado. Wimbledon e a casa de correção eram esquecidos. Algum pensamento de caráter jocoso fazia com que ele desse um risinho abafado. Pegando o chapéu e o bordão, chamando o cachorro e a filha, ele saía a caminhar pelos Kensington Gardens, onde ele tinha caminhado quando garoto, onde o irmão Fitzjames e ele tinham feito belas reverências à jovem rainha Vitória, e ela lhes tinha feito um ligeiro aceno e ia adiante rodeando a Serpentine, em direção ao Hyde Park Corner, onde ele havia uma vez saudado o próprio grande duque. E depois de volta à casa, ele não era, nesse momento, nada assustador. Ele era muito simples, muito confiável, e seu silêncio, embora pudesse continuar intacto desde o Round Pond até o Marble Arch, era curiosamente pleno de significado. Como se estivesse pensando alto sobre poesia e filosofia e as pessoas que ele tinha conhecido. Ele próprio era o mais abstêmio dos homens. Fumava cachimbo o tempo todo, mas nunca um charuto. Usava as roupas até ficarem demasiadamente rotas para serem suportadas, e mantinha suas opiniões antiquadas e bastante puritanas a respeito do vício da luxúria e do pecado da ociosidade. As relações entre pais e filhos têm hoje uma liberdade que teriam sido impossíveis com meu pai. Ele esperava certo padrão de comportamento, inclusive de cerimônia, na vida familiar. Mas se liberdade significa o direito de ter os seus próprios pensamentos e seguir as suas próprias metas, então ninguém respeitava a liberdade, na verdade insistia nela, mais completamente do que ele. Os filhos, com exceção do exército e da marinha, podiam seguir a profissão que quisessem. As filhas, embora ele valorizasse muito pouco a educação superior para as mulheres, deviam ter a mesma liberdade. Se em algum momento ele repreendia severamente uma filha por fumar um cigarro, fumar não era, em sua opinião, um hábito adequado para o outro sexo. Ele só precisava perguntar-lhe se ela podia se tornar uma pintora, para ele lhe assegurar que, desde que ela levasse seu trabalho a sério, ele lhe daria todo o apoio possível. Ele não tinha nenhum amor especial pela pintura, mas ele mantinha sua palavra. Uma liberdade como essa valia por 1000 cigarros. Era a mesma coisa com o problema talvez mais difícil da literatura. Mesmo hoje pode haver pais que questionem o acerto de permitir que uma garota de 15 anos vasculhe à vontade uma biblioteca vasta e sem qualquer censura. Mas meu pai permitia. Havia certos fatos. Ele lhes fazia referência muito brevemente, muito timidamente. Entretanto, leia o que quiser, dizia ele, e todos os seus livros, encebados e sem valor, como ele gostava de dizer. Mas eles certamente eram muitos e variados, eram para ser desfrutados sem lhe pedir permissão. Ler o que a gente gostava, porque gostava, nunca para fazer de conta que admirava o que a gente não admirava. Esta era a sua única lição sobre a arte da leitura. Escrever com o mínimo possível de palavras, tão claramente quanto possível, exatamente o que se queria dizer. Esta era a sua única lição sobre a arte da escrita. O resto devia ser aprendido por conta própria.
Contudo, uma criança devia ser extremamente infantil para não sentir que esse era o ensinamento de um homem de grande erudição e vasta experiência, embora ele nunca impusesse suas próprias visões ou alardeasse seu próprio conhecimento. Pois, como observava seu alfaiate quando via meu pai passar por sua loja na Bond Street, ali vai um cavalheiro que veste boas roupas sem sabê-lo. Naqueles últimos anos, tornando-se cada vez mais solitário e surdo, ele às vezes se dizia um fracasso como escritor. Ele tinha sido bom em muita coisa, mas exímio em nenhuma. Mas, tenha sido ou não um bom escritor, ele deixou uma impressão notável de si mesmo nas mentes dos amigos. Meredith o via na juventude como Apolo transformado num monge em regime de jejum. Thomas Hard, anos mais tarde, olhava para a figura magra e desolada do Monte Sharkerhorn e pensava nele, que escalou seu pico com vida e corpo em risco, levado talvez por vagas imaginações de semelhanças com sua personalidade, em sua estranha melancolia, penetrantes luzes e porte austero. Mas o elogio que ele teria valorizado mais, pois embora fosse agnóstico, ninguém acreditava mais profundamente no valor das relações humanas, teria sido o tributo de Meredith após sua morte. Ele era, na minha opinião, o único homem digno de ter esposado tua mãe. E Lowell, quando o designou L.S., o mais amável dos homens, foi quem melhor descreveu a qualidade que o torna, após todos esses anos, inesquecível. E esse foi Memórias de uma Filha, de Virginia Woolf. Até seria legal você falar o nome inteiro do ensaio. Ah, sim, Memórias de uma Filha, Leslie Stephen. Memórias de uma Filha, Leslie Stephen, o filósofo em casa, né? É grande esse... Como é grande o tempo que passou quando ela para escrever, né? Porque são 3 décadas após, ela retorna à infância. É um ensaio autobiográfico da Virginia Woolf. Ela descreve com muita nitidez o seu pai, a sua infância, os seus irmãos, sempre tendo como esteio esse homem, porque a Virginia perdeu a mãe quando ela tinha, bem no início da adolescência, ali com 13 anos, a mãe dela morreu em 1895. E o pai fica mais quase 10 anos com eles, né? Ele morre em 1904. Então, ele foi um crítico literário inglês, um homem de letras, o primeiro editor do Dicionário de Biografia Nacional da Inglaterra. Sir Leslie Stephen nasceu e morreu em Londres, né? Ele viveu de 28 de novembro de 32 a 22 de fevereiro de 1904. A Virginia escreveu esse ensaio, no original em inglês, A Sketch of the Past, que era para um esboço do passado. Foi um projeto que a irmã mais velha dela, Vanessa, que também era filha do Leslie Stephen, sugeriu que ela escrevesse, né? E esse texto, ele é bem no final da vida da Virginia, que morre em 1941. Ela trabalhou nesse projeto do esboço do passado de 39 a 40, né? Foi uma das últimas coisas ali que ela escreveu. E essa narrativa só foi publicada como Momentos de Vida em 1976, né, num compilado. Aqui no episódio a gente trabalhou com a versão que tem O Sol e o Peixe, que também é um livro com a tradução no Brasil do Tomás Tadeu, e é de lá que já tá também Montaigne, tantos outros textos que a gente trabalhou aqui no podcast, o próprio Sol e o Peixe. Sol e o Peixe foi um dos primeiros episódios de leitura, se não me engano, o 3º, algo assim. Foi sim. Bem lá atrás. Que eu já demonstrava lá o meu amor por Virginia Woolf, né? Um dos primeiros textos que eu escolhi para trazer no podcast foi um texto dela. Agora, é muito bom a gente voltar à história, né? Os antecedentes da Virginia, porque a gente vai ter muitos grandes nomes. Só observa comigo. Sabe quem foi um dos grandes conselheiros de vida, assim, da Virginia Woolf? Quem? O Henry James. A volta do parafuso? Ele mesmo, ele era um grande amigo da família, porque o Leslie Stephen editou o Henry James, editou o Robert Louis Stevenson também, editou o Thomas Hard e o Edmund Goose,
Então, todos esses autores ingleses, né, esses tão famosos britânicos, ele foi um dos que editou esses caras, né? E vale lembrar que a literatura era, naquela época, era assim, o carro-chefe, né? De entretenimento, enfim, cultura. Sim. E você ser o editor de livros assim não era algo pequeno, né? Então, o pai da Virginia Woolf, ela nasceu numa família, assim, já bem estabelecida, né? Rica, exatamente. E, assim, falando dos antecedentes do próprio pai, né? Já era uma família distinta de intelectuais. O Stephen estudou no King's College de Londres e depois no Trinity Hall em Cambridge, e ele foi eleito um membro, em 1854, se tornou tutor júnior da universidade. Daí ele foi ordenado. Os seus estudos filosóficos provavelmente combinados com uma controvérsia, sabe, de quem? Ninguém menos que Charles Darwin, A Origem das Espécies, né? Fizeram com que ele perdesse um pouco a fé, porque eles compararam os estudos filosóficos do Leslie Stephen com o do Charles Darwin, né? Então, é interessante a gente pensar que o que a gente estuda lá nos primórdios da escola, né? Era o pai da Virginia ali. Então, ele renuncia ao cargo de tutor, quando acontece toda essa polêmica, né? Da origem das espécies e tudo mais. E ele deixa Cambridge e vai viver em Londres. E depois, anos depois, os filhos dele vão estudar em Cambridge também, né? Que é um dos centros principais ali. Sim. O Hogwarts da vida real. Exato, muito bom você falar isso. Então, ele tinha um irmão também bem famoso, o James Stephen, que foi por intermédio desse irmão que ele começou a colaborar numa revista. E ele ingressou no mundo literário, assim, depois por diversos periódicos ele fez publicações e começou a editar, né? Ele foi editor na revista, não sei se Cornhill Magazine, e ele escreveu muitas críticas literárias e foi um dos primeiros ali editores desses grandes nomes que eu falei, em função disso, né? Depois, claro, eles tiveram outras obras, mas esse início tá atrelado ao pai da Virginia. Aí ele fez uma obra acadêmica muito aclamada, a História do Pensamento Inglês do século XVIII, e um estudo filosófico, Os Utilitaristas Ingleses, que saiu em 1900, teve um sucesso um pouco menor, mas também foi uma fonte muito útil. Só que um dos grandes trabalhos, o legado mais duradouro do Leslie Stephen é o Dicionário de Biografias Nacionais. Ele editou esse dicionário por quase 10 anos. E dentro dessa década ele fez 26 volumes, 378 biografias, né, de nomes britânicos, ingleses, enfim, importantes. Com isso, ele recebe um título, uma honraria de cavaleiro, em 1902. Virou Sir. Um pouquinho antes dele morrer, né? Então, por isso que a gente fala Sir Leslie Stephen. E Sir, aí tem essa nomenclatura, o Arthur Conan Doyle. Isso. Paul McCartney hoje, né? O Elton John também é Sir. Legal você falar isso. Então, uma honraria máxima, né, da cultura inglesa. Você se tornar Sir. Ainda mais falar desses contemporâneos que estão ainda convivendo conosco, né, fazendo shows, etc. A obra Literatura Inglesa e Sociedade do século XVIII foi pioneira no estudo sociológico da literatura, né? Só que pessoalmente ele era um cara bem tímido, reservado, e depois que ele fica viúvo pela segunda vez, porque ele já tinha ficado da primeira vez, tinha uma filha chamada Laura, que foi a primeira meia-irmã da Virginia, só que essa menina ela tinha problemas psicológicos, ela ficou mais internada num sanatório do que com a família. Assim como a Virginia tinha um pouco, né, também. Só que a Virginia conseguiu fazer toda uma vida. Mas ela era diagnosticada, né? Sim, tinha colapsos nervosos, muito também em função de que ela perdeu a mãe cedo, então isso desestruturou bastante. Só que o que é muito bonito aqui nesse texto da Virginia, porque além de crítico e historiador britânico, ele era montanhista. E isso a Virginia destaca muito, desde o começo do ensaio, como algo que fazia parte do passado do pai. Você vê a descrição com intensidade ali, todos os objetos tidos como relíquias, né, que eram espalhados pela sala. Ele, como filósofo também, né, e montanhista, que é muito legal, que ele gostava de subir os vales suíços, né, os Alpes. O que ele fazia? Ele imprimia uma abordagem vitoriana ao montanhismo. Misturava a exaustão física
com experiências estéticas e contemplativas sublimes. Por isso que o que ele escrevia era tão bonito, e ela destaca um texto, Pôr do Sol no Mont Blanc, que está no livro que se chama O Parque de Diversão da Europa. E eu acho que para quem gostava de aventura era como se fosse um guia, né? E ele, nesse livro, ele narra suas experiências de montanhismo, mas com descrições vívidas de geleiras, das cristas, das paisagens suíças, e refletindo sempre sobre a cultura do alpinismo junto com a beleza natural. Na lembrança da Virginia, quando ela escreve isso, então 30 anos após ele ter morrido, mais de 30, né? Já restava ao pai, ali quando ela era jovem e adulta, apenas perambular pelos vales da Suíça ou dar uma pequena caminhada pelas charnecas da Cornualha. Isso tem a ver com a casa de verão. Então a família ia para St. Ives no verão e no restante do ano morava em Londres, no centro, no Hyde Park Gate 22, que era o endereço, o casarão enorme, né? O endereço da família. Mas 2 meses do ano, no verão, eles iam para Cornualha, né? Ela fez isso até, acho que os 14 ou 16 anos, foi assim, né? Enquanto pegava toda a trupe e ia. E ali ela registra muitas caminhadas. É muito legal porque foi buscar os diários da Virginia, Lucas. A gente tem algumas edições editadas, algumas em língua portuguesa, outras não. Mas eu busquei justamente aqui para trazer para as notas as entradas em que ela cita as caminhadas com o pai. Sim. E uma delas aqui é extremamente filosófica, que é a última. Então eu vou começar a ler essas entradas de diário aqui, você vai também ver que interessante. Um primeiro que eu seleciono é do dia do aniversário dela, segunda-feira, 25 de janeiro, o ano era 1897. Ela diz: meu aniversário. Saí para uma caminhada pelo lago com meu pai, já que era o dia da Nessa desenhar. Nessa é como ela chama a Vanessa, a irmã mais velha, no diário, né? Sexta-feira, 29 de janeiro, caminhei com meu pai de manhã. Andamos ao redor do lago como sempre. Daí, sexta-feira, 19 de fevereiro. Choveu de manhã, então não saí com meu pai. Quarta-feira, 17 de março. Saí para uma caminhada com meu pai pela manhã. Sempre nas entradas de diário tem isso. Daí, olha esse que é o mais lindo de todos. De 14 de maio, uma sexta-feira. À tarde, meu pai e eu saímos. Quando chegamos ao Serpentine, sentamo-nos preguiçosamente em 2 cadeiras. E lá descansamos por meia hora a observar o rio e os pavões nas outras margens. Ocasionalmente, essas criaturas davam gritos melancólicos que eram respondidos à distância por outros pavões, os patos com seu grasnido perpétuo. Mas isso foi muito relaxante depois de uma semana de rodas de carruagens e acidentes ferozes. Comprei um diário para Nessa, presente de nosso pai. Terminei o volume 4 do Macaulay. Né? Então, pra você ver como ela descrevia, né? Eu achei esse trecho bem sublime porque demonstra o quanto a companhia do pai aprazia ela, né? E a Virginia também se refere a ele que ele ficou surdo no fim da vida. E o que deve corroborar com aquela ranzinzice que ela comenta quando a visita demora pra ir embora, né? Pode ser, ou pode ser que ele era assim mesmo. E algumas pessoas dizem, né, nas biografias que ele era um cara muito sisudo, realmente, não era muito de mostrar os dentes, né? Mas jamais para uma filha, né? Porque no ensaio transparece as maiores doçuras, os ensinamentos que ela recebeu do seu progenitor. Né? Ela comenta que ele tinha essa figura, assim, mais séria, né? Mas que também balanceava com a ternura. Outro famoso que é citado no texto, no desfecho, inclusive, tem um destaque, é o Meredith. George Meredith, ele era um poeta romancista da era vitoriana e um grande amigo da família. Então essa melhor homenagem na visão da Virginia, né, que foi o único capaz de desposar a sua mãe. Olha que bonito isso. Que falem isso de você, Lucas. Em relação a mim. O texto ele faz você também pensar se você tá deixando essa marca de alguma forma, né? Eu como pai penso, às vezes eu acho que eu devia estar fazendo mais coisas, né? Mas, nossa, você é um ótimo pai. Mas tá fazendo essas memórias, né? Que eu acho que é importante e ela exemplificou bem nesse texto, né? Tudo que o pai dela deixou, que não tem nada de material, né? Tudo além dos livros, né? É tudo assim, esse carinho que ele tinha. E achei também legal
a forma que ela se relaciona com os livros, né? Que, segundo ela, ele deixava ler qualquer coisa. Mas isso é um pouco do que a gente faz aqui em casa também. A gente tem... É cheio de instrumento musical e livros, mas a gente não fica... toca, hoje é o dia de você ensaiar 2 horas aqui, tocar e tal. Sim. Enfim, a gente não coloca essa pressão, ainda mais na Aurora, que é novinha, né? Porque eu acho que você pode estragar um pouco, né, a experiência. Sim. De tentar ficar empurrando, leia esse livro, toque dessa forma, enfim. Eu acho que depois de uma idade, daí sim, né, a pessoa pega o hábito de treinar, enfim, de ler bastante, treinar. Mas eu acho que quando é pequeno tem que deixar descobrirem, né? Só deixar ali, saber que tá ali. Tá disponível, tanto que tem um ukulele ali, pequenininho, que ela tá pegando, né? E pediu pra aprender uma música. Isso sem a gente insistir. Daí ensina ali e acha o máximo, né? Então acho que assim é como você fomenta melhor, né? Assim como eu lembro do meu pai, assistindo muitos filmes, ele nunca falava, vamos assistir esse filme aqui. Ele começava a assistir e a gente sentava do lado e assistia. Às vezes filme que nem podia assistir, né? Porque não tinha classificação indicativa no seu tempo. Mas hoje deu esse resultado, que é uma coisa que eu gosto muito e que faz parte do meu trabalho. Né? Com certeza. E o interessante também é estar disponível e mostrar com exemplo, né? A gente nunca fala, leia um livro, a gente pega o livro e começa a ler, daí eles querem também. Né? Então, também. Inclusive é muito mais... Diz que é um truque, né? Você quer que leia tal livro, você... Não, esse livro aqui é muito pesado pra você não pode ler. Daí vai lá e lê. Mas eu queria só completar com uma questão, então questão prática, né? Quando ficam órfãos de pai e mãe, né? Então eles tiveram com o Leslie e a Julia, que nesse segundo casamento para ambos, porque ela também já era viúva, e ela já veio com 3 outros filhos do primeiro casamento. Os meio-irmãos da Virginia, importantes porque um deles tinha a editora que publicou os primeiros textos da Virginia, né? Ele também se tornou editor, então vem tudo esse legado. E depois a Virginia também com o Leonard fundam a Hogwarts Press, que é uma das primeiras também editoras britânicas, né? Mas o que acontece que é bem importante eu dizer aqui é que eles mudam de endereço do Hyde Park Gate para Bloomsbury. Os 4 irmãos mudam para Bloomsbury. Só que daí a Vanessa logo se casa. Que é onde ela fica até o final da vida. Não. Virginia, não é? É onde eles têm ficam bem famosos em função de que eram as reuniões do grupo Bloomsbury, que é um grupo de intelectuais, era feito na casa deles, né? Na casa da Virginia, com a Vanessa, com o Adrian e o Toby. Só que o Toby vai logo para Cambridge e o Adrian vai um pouco em seguida, né? Porque ele é um ano mais novo que a Virginia. Mas daí tem uma passagem que ela tinha ido visitar uma tia e a tia manda um carro para levá-la de volta. E antes dela ir para Bloomsbury, que é onde ela mora, ela resolve passar na casa antiga. Então, olha que interessante isso. Mandou-me seu carro para me levar para casa. E primeiro fui até o número 22 do Hyde Park Gate, pela primeira vez desde a Páscoa, e vi todos os cômodos vazios. E fiquei feliz em ver que agora os móveis e livros não estão mais lá. Não é mais tão doloroso como estar em casa. Vi meu antigo quarto, tão estranho, com os respingos de tinta e as estantes como antigamente. Eu poderia escrever a história de cada marca e arranhão naquele quarto, onde vivi por tanto tempo. É a casa de família, onde você nasce, cresce, né, e passa infância e adolescência. Então eu achei bem sensibilizante esse momento aqui. E... enfim, é bem legal a gente conhecer a história da Virginia também a partir do pai dela, né? Que foi um homem bem importante, assim, para ela ter se tornado quem ela se tornou, porque ela foi uma grande leitora, ela como autodidata, né? Porque a Julia e o Leslie tentaram ensinar os filhos em casa, as meninas não iam para a escola, né? Elas aprendiam em casa. E ela se autoeducou sozinha, lendo muito, lendo que ele também permitia que ela lesse ou disponibilizasse que ela lesse, né? E também que era costume, né, das famílias ricas, as crianças estudarem em casa, né? Sim. Contratava, às vezes tinha professor, às vezes uma professora, né, o professor que ensinava várias matérias, né, e fazia esse trabalho. Inclusive ela estuda grego. E quando ela começa a enlouquecer no fim da vida, ela fala que escuta vozes falando em grego na cabeça dela, né? Então,
É muito louco. Enlouquecer não, porque ela não enlouqueceu, né? Ela tá numa profunda depressão, tá tendo colapsos nervosos e ela resolve pôr fim à própria vida. Né? Isso. Então ela faz as cartas. Ontem você... Mas com extrema nitidez de pensamento. Ontem, se você tá ouvindo na data de publicação, ontem foi quinta-feira, né? Teve o encontro do Leitura de Ouvido e você falou bastante, né? Sobre o fim da vida dela também. E, inclusive tem entradas no diário, né? As últimas entradas do diário dela que mostra bem o que ela tava pensando na época, né? Sim. E, enfim, com um sentimento bem depressivo mesmo. Então, se você quer saber essas entrelinhas todas, aqui a gente trouxe bastante coisa nas notas de rodapé, mas nos encontros do Leitura de Ouvido, que é para os nossos apoiadores, tem muito mais aprofundado tudo isso, né? O encontro é muito bem preparado e acontece todo mês para os apoiadores e tem o estudo é enviado assim previamente, então sobre a Virginia Woolf foi enviado material para os leitores de ouvido já se prepararem para o encontro, né? E também ter argumento para fazer a discussão, porque o encontro do Leitura de Ouvido é uma apresentação breve que a Diana faz, e depois disso é troca de ideia, Conversas. Né? Conversa, igual um clube de livro, né? Os estudos que os nossos membros fizeram, eles compartilham com todos. Só falta o vinho ali mesmo. Mas... E o que é mais legal acontece numa noite de quinta-feira, igual o Bloomsbury Group. Então, foi outra coincidência descoberta ontem, né? Então, se você quer fazer parte desse grupo do Leitura de Ouvido, basta se tornar um apoiador apoiando com R$20 ou mais pela plataforma apoia.se/leitura de ouvido ou pelo e-mail chave Pix, é o e-mail leituradeouvido@gmail.com. Além dessa recompensa, você também entra nos créditos finais, a gente fala o seu nome todo episódio aqui do Leitura de Ouvido. Você recebe toda sexta-feira também o estudo aprofundado de cada obra e entra no grupo de WhatsApp. Todas essas coisas você pode participar ativamente, assim como a gente tem apoiadores que trocam muita ideia lá no grupo e participam em todo o encontro, ou você pode apoiar simplesmente por apoiar o podcast aqui, né? Às vezes tem gente que não tem o tempo hábil para participar de tudo, mas a gente tá oferecendo toda essa gama. A gente tava conversando ontem até que as recompensas do Leitura de Ouvido e a forma como a gente trata o apoio e o financiamento coletivo aqui é muito bem estruturado, assim, e vale muito a pena se tornar um apoiador, né? Tanto é que ontem terminou o encontro, eu recebi um e-mail de um mais novo apoiador, que na hora ele perguntou, o que eu preciso fazer para ter o meu nome nos créditos, que eu sou muito fã do podcast, quero apoiar vocês. Quero ouvir meu nome no final. Muito querido, né? Sim, é fácil, né? É fácil, é só nos apoiar. E, gente, só R$20 você gasta isso. A partir de 20, né, a gente tem apoios de 50, de 100, enfim. A gente tem variados apoios, a pessoa que elege, mas a gente sugere o 20 para começar, né? Isso. Porque seria o ticket para você entrar no Clube Leitura de Ouvido. E a gente já sabe que quem ouve aqui o Leitura de Ouvido já é um público seleto, então quando se tornam apoiadores, eles encontram outras pessoas mais seletas ainda, né? Tem gente de toda parte do mundo que participa do clube, né? Tem pessoas de backgrounds diferentes, profissões diferentes, né? Então é uma troca de ideia bem legal, assim. Até no Brasil, né? O Brasil é um país gigante, tem gente do norte, do centro, do sul, enfim. Isso torna tudo muito diversificado. É muito legal. E entrou pessoas novas ontem discutindo, tá sempre se renovando. E além dos nossos novos apoiadores, que são o Cláudio Alves Pereira e o Bruno de Souza Ribeiro, que entraram na última semana apoiando o podcast. Então, obrigada, sejam muito bem-vindos. Ambos já estão no grupo e a gente fica bem feliz com essa receptividade, porque é só assim que a gente consegue continuar fazendo esse trabalho. Isso aí, vamos lá para eles então. Os nossos apoiadores são Adriano Sanic Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão,
Ancle Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Anthony Cruz, Alete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno de Souza Ribeiro, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carmen Oliveira Mazili, Cláudia Lube, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, Jorge Machado, Juliana Dulles, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Márcio Oliveira Salgues de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Mônica Tocarne, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. leituradeouvido@gmail.com, essa é a chave Pix, ou por apoia.se/leitura de ouvido. Eu falei, né, mas eu não conceituei que ontem o encontro foi da Virginia Woolf. Ah, sim. Então, por isso que o episódio de hoje se completou com o encontro de ontem, né? E a gente sempre tenta fazer essa mescla, né? O encontro também tem um pouco a ver com o episódio que tá rolando naquela semana. Enfim. Então é muito bem feito, modéstia à parte. E a gente vai terminar com uma tirada do Diário da Virgínia que eu achei sensacional. Li, escrevi, praguejei e caminhei. Tudo como de costume. Então é isso, a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.